Olá, meu nome é Evandro e nós vamos continuar a estudar matemática para concurso, tá ok? E esse tópico nós vamos estar trabalhando sobre o sistema métrico decimal e não decimal. Acompanha comigo na tela. Um sistema de medidas decimais. Sistema de medidas é um conjunto de unidades de medida que tem algumas relações entre si. O sistema métrico decimal, é o que é mais conhecido e usado no mundo, tá certo? E nós usamos esse sistema para medidas de comprimento, tá certo? Na tabela seguinte, nós vamos ver daqui a pouco, nós estamos algumas unidades de medida de comprimento nesse sistema métrico. A unidade fundamental, a unidade principal, é o metro, porque dele derivam todas as demais medidas. Então vamos lá. Unidade de comprimento. Nós temos aqui o metro como central, chamado de metro, obviamente, e a gente representa dessa forma, 1m, 1 metro. Nós vamos ter, quando andamos para a direita, nós vamos ter o decímetro, nós temos o centímetro, e mais uma casa para cá, nós temos o milímetro. Então, na verdade, nós teríamos o decímetro, é a 10ª parte do metro. É como se pegássemos o metro, dividíssemos em 10 partes e pegássemos uma. Um centímetro é a 100ª parte do metro, 0,01. E 1 milímetro é como se pegássemos o metro, dividíssemos em 1000 e pegássemos uma parte. Então, é a 1000ª parte do metro. Tá ok? De fato, então, nós temos unidades sem algum uso, E algumas delas têm uma função. Servem para que o sistema tenha um padrão. Cada unidade vale sempre 10 vezes a unidade menor seguinte. Por isso, o sistema é chamado decimal. Como eu disse, na verdade, lá na tabela, é como se nós andássemos as casas, a vírgula fosse andando casas para a esquerda ou para a direita. Por isso, nós temos multiplicando por múltiplos de 10 ou dividindo por múltiplos de 10. Por isso que é um sistema decimal, tá certo? Tem mais um detalhe. O decímetro, às vezes nós não usamos na nossa prática. Nós costumamos usar o centímetro ou o metro, Mas o decímetro cúbico, mais à frente nós vamos ver isso, para volume, ele é usado para a gente calcular o litro, que é a capacidade. Depois nós vamos retomar isso daí. Bom, nós vamos trabalhar aqui com as medidas de superfície. Medidas de superfície é a área das figuras planas. As unidades de área do sistema métrico correspondem às unidades de comprimento da tabela anterior. É a mesma coisa que a tabela anterior, só que nós vamos ter, como é medida vezes medida, nós vamos ficar com a medida ao quadrado. Por exemplo, nós temos o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, certo? Então nós vamos ter algumas medidas. E falando nisso, só se nós voltarmos aqui, deixa eu só voltar um pouco na tabela anterior, eu acabei não comentando aqui, Olha, o decâmetro, na verdade, ele é 10 vezes a base central, que é o metro. O hectômetro é 100 vezes a unidade do metro. E o quilômetro, 1000 vezes o metro, a unidade. Tá certo? Então, toda vez que nós quisermos pegar alguns valores para a direita do metro, a vírgula andando para a direita, nós estamos diminuindo para decímetro, centímetro. E quantas casas andarmos para a esquerda, nós vamos estar aumentando para decâmetro, hectômetro e o quilômetro, tá certo? Então, agora sim, nessa parte de área, nós temos o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, tá certo? São geralmente as mais usadas na prática, Quilômetro e o metro, que nós costumamos no dia a dia usando, Temos o hectômetro quadrado, às vezes nas atividades rurais, O hectômetro quadrado, ele também é chamado do hectare. 1 hectômetro quadrado é 1 hectare, tá certo? No caso das unidades de área, o padrão muda. Na verdade, uma unidade é 100 vezes a menor seguinte. E não 10 vezes, como a gente tinha visto lá atrás, Nos comprimentos. Comprimento, cada casa andada, cada coluna que nós andamos, nós temos um comprimento. Agora, se para cada casa nós contamos 100 vezes,
nós vamos ter a chamada área. Então, o sistema ele é decimal, porque na verdade nós temos, ó, o 100 é 10 elevado a 2, então continua com a base 10. Então, a tabela de unidades de área, nós temos aqui, olha, um metro quadrado como a medida central. Metro quadrado, então nós representamos aqui como um metro quadrado. Quando nós vamos passar para o decímetro quadrado, um está vizinho do outro. Ou seja, nós andaríamos uma casa, mas como está o quadrado, é como se nós andássemos duas casas, né? Então, a gente teria um decímetro quadrado representa 0,01 metros quadrados. E é da mesma forma, quando nós andamos mais uma casa, na verdade são duas, de metro para centímetro quadrado, de metro quadrado para centímetro quadrado, nós andamos duas casas. Mas como é ao quadrado, é como se fosse 4 casas. Então, nós teríamos 1 centímetro quadrado representando 0,0001 metros quadrados. E assim por diante. O milímetro quadrado, também vindo de metro quadrado para a esquerda, olha, o decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Então, nessas formas, o mesmo pensamento também é válido, ok? Nós temos as medidas de volume também, né? Que quando nós tratarmos sobre volume, nós temos a lista, quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, enfim, né? Todas as medidas, só que agora elevado ao cubo. Na prática, são muito usados. Quem que nós usamos? Nós temos conhecimento, o metro cúbico, centímetro cúbico geralmente é usado. E na unidade de volume, é um novo formato, é um novo padrão. Nós temos 1000 vezes a unidade menor seguinte. Cada unidade é 1000 vezes a unidade menor. Ou seja, nós vamos tratar 1000 é 10 elevado a 3. Por isso que o sistema ainda é decimal. É a base 10, tá certo? Então, olha a tabela aqui da unidade de volume. Nós temos o metro cúbico, certo? Está representando como 1 ali. Depois, a mesma ideia funciona. Quando vamos andar para a direita, olha só, passar para decímetro cúbico, é como se nós andamos uma casa, mas na verdade seria como se andasse 3, porque está elevado a 3. Então, 1 decímetro cúbico representaria 0,001 metros cúbicos, tá certo? E assim por diante, a mesma ideia, centímetros cúbicos, milímetro cúbico, se viermos para a esquerda, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico também a mesma ideia, tá certo? Olhando aqui os valores, né? Nós temos, quando eu falo andamos casas, nós poderíamos até pensar, se eu estou de metro, indo de metro para decâmetro, é como se a vírgula do 1 estivesse aqui, não é isso? Então, é como se ela andasse para representar um decâmetro cúbico como metro cúbico, eu teria que fazer, né, representando com 3 casas aqui. É como se a vírgula estivesse aqui, ó, nós temos 1, 2, 3 casas. É como se a vírgula andasse 3 casas. Tá certo? Essa é a ideia. Então, quando temos o metro normal, né, de comprimento, metro quadrado, que seria o volume, e metro quadrado, área, e o metro cúbico, a unidade de volume. Tá ok? Como eu falei lá atrás, sobre a medida de volume, nós temos também uma medida de capacidade. E capacidade, ela é relacionada ao volume. Tá certo? Existe uma certa relação. Se o volume da água que enche um tanque é de 7.000 litros, dizemos que essa é a capacidade do tanque. Por quê? Quando nós usamos, então, essa medida litros, nós estamos nos referindo à capacidade. E a unidade fundamental para medir a capacidade é o litro. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. E essa relação aqui é muito importante. Porque o litro é medida de capacidade. Decímetro cúbico, ela é uma medida de volume. Então, se quisermos representar um volume que está em decímetros cúbicos ou em metros cúbicos para litro, nós usamos essa regrinha aqui, ó. Para usarmos até uma regra de 3. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Tá certo? E no caso da capacidade, então, cada unidade vale 10 vezes a unidade menor seguinte, assim como no metro que nós trabalhamos agora há pouco.
no metro, que é a medida de comprimento, era só cada casa representava a uma andada na vírgula, 10 vezes, tá certo? E aí a unidade de capacidade que nós temos aqui, olha lá, o centro, né, o principal é o litro, né? Nós representamos, por exemplo, 1 litro. Se nós andamos para a direita, nós temos o decilitro, uma casa, não é isso? O centilitro, o mililitro, o mais usado que a gente conhece é o mililitro. Se nós andarmos para a esquerda, nós temos o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Também não são muito conhecidos, não é? Também com o mesmo pensamento, a mesma ideia para unidade de comprimento, tá certo? Cada casa, nós temos andando ali um valor, tá ok? Nós temos também as medidas de massa. As medidas de massa, né? A unidade fundamental é o grama. Apesar de nós usarmos muito mais o quilograma, a medida básica, a central, é o grama. Então, olha a tabela aqui das unidades de massa. O grama é o valor central. Para a direita, nós temos decigrama, centigrama e miligrama. E você já deve ter percebido que, né, centi, mili, é para todas as unidades que a gente viu até agora, né? Depois, para o lado esquerdo, decagrama, hecto e quilo. Então, para todas as outras medidas, nós seguimos essa mesma representação, esse mesmo prefixo aí, ó, deci, centi, mili, deca, hecto e quilo, tá bom? E as representações da massa, nós temos a mesma ideia que nós trazemos lá no outro. A unidade central seria 1 grama, né? Então, 1 decigrama representa 0,1 grama, né? É 1 grama dividido em 10 partes. E, enfim, todos os outros da mesma forma. Dessas unidades, só tem uso prático. É o quilograma, o grama e também o miligrama. Como eu disse, é o que nós conhecemos. E pode aparecer também a chamada tonelada, representada por T, né? Isso, uma tonelada corresponde a 1000 quilogramas, tá certo? Também existe essa relação se for preciso. Bom, um outro tipo de medida que nós temos é o tempo, medidas de tempo. Nós temos o sistema hora, minuto, segundo, que mede intervalos de tempo, né? Por exemplo, 2 horas. Se eu quiser transformar em minutos, é a mesma coisa que multiplicar por 60. 2 vezes 60, por quê? Porque 1 hora tem 60 minutos. Multiplicamos por 2, obtemos 120 minutos. Se quisermos transformar em segundos, multiplicamos por 60. Por quê? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, 120 vezes 60, então nós vamos ter 7.200 segundos. Ou seja, 2 horas correspondem a 7.200 segundos. Para passar de uma unidade para a menor seguinte, nós multiplicamos por 60, que foi o que eu acabei de falar. Tá ok? Bom, 0,3 horas. Se nós olharmos assim, não quer dizer que são 30 minutos, apesar de ser o número 3 ali, né? Por quê? Nem 30 minutos, nem 3 minutos, né? 1/10 de hora corresponde o quê? Que a gente fala 1/10 são 6 minutos. Então, 0,3 horas corresponde a quanto? 18 minutos. Mas por que isso? Porque quando nós usamos e vimos o número decimal só o 0,3, é 3 partes de 10. Mas a hora, o tempo, ele não é uma unidade de medida decimal, que vai de 10 em 10. Na verdade, o segundo, né, a hora tem 60 minutos, é parte em 60. Né? O minuto são 60 segundos, então parte de 60 também, e não mais na base 10. Tá certo? Então, por isso que a gente não pode só olhar no 0,3 e falar que são 30 minutos. Não podemos mais fazer isso. Aí nós temos que fazer as relações, fazer os cálculos aí, tá certo? Bom, nós temos outras representações. Podem aparecer o milênio, né, 1000 anos, o século, 100 anos, a década, 10 anos. Um ano pode ser representado com 12 meses, e se fizermos 12 meses, temos ali os 365 dias, né? Um mês, nós chamamos ali de 30 dias. Nós temos meses que têm 30 dias, tem outros que têm 31 dias, outros que têm o mês de fevereiro, 29, 28 dias, né?
para os cálculos matemáticos, nós vamos levar em conta o mês de 30 dias. Sempre que tivermos um referente a mês, nós colocamos 30. A não ser que o exercício especifique que seja 31 ou menos, tá certo? Bom, dia, isso aqui já é mais usado. Nós representamos o dia como se fosse 24 horas, tem 24 horas. 1 hora nós temos 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos. Agora, uma observação importante. Depois de 1 segundo, a partir de 1 segundo, a divisão sim pode ser expressa em décimos. Nós temos o décimo, né, do segundo, centésimos de segundo, milésimos de segundo, tá certo? E aí nós voltamos então a uma numeração decimal. Então o tempo, ele não é uma unidade de medida decimal, mas depois do segundo, se quisermos partilhar o segundo, geralmente ele é partilhado em múltiplos de 10 também. Então décimos, centésimos, milésimos, tá ok? Nós temos também aqui as medidas de ângulos. Os ângulos, né? Para medir ângulos, também temos um sistema não decimal. É uma unidade de medida, não é decimal. Nesse caso, a unidade básica que nós vamos trabalhar é o grau. Então, o ângulo é trabalhado com grau. Na astronomia, na cartografia, na navegação, enfim, são necessárias essas medidas que são inferiores a 1 grau. E aí, nós vamos ter que pegar então o grau, 1 grau, a unidade, e vamos estar dividindo em valores menores. 1 grau, então nós vamos dividir em minutos, como se fosse 1 hora, equivalente no tempo, né? Então 60 minutos, representação dele é 1 grau é igual a 60 e colocamos esse apóstrofe ali em cima para representar o minuto. E o minuto, assim como no tempo, equivale a 60 segundos do grau. Então, o minuto nós representamos com um apóstrofe e os 60 segundos, o segundo, nós representamos com esses 2 apóstrofes ali. Tá certo? A forma de divisão dos ângulos, grau, minuto e segundo, são parecidos com a forma da divisão do tempo, né? Então, grau são parecidos com o tempo, tá certo? Dos ângulos. Bom, há uma coincidência de divisão. Os símbolos, então, quando a gente representar isso daí, os símbolos são diferentes, tá certo? Se nós representarmos assim, olha, quer ver? 1 hora, 32 minutos e 24 segundos. É tempo, né? É um instante do dia. Para representar a mesma expressão, olha, 1 grau, 32 minutos e 24 segundos, se tiver expresso com essa bolinha ali, o ozinho, o apóstrofe, então aqui já é medida de ângulo. Tem as duas distinções, tá certo? Para tempo e para ângulo. Bom, então esses cálculos, tanto de tempo quanto do grau, são semelhantes, são similares. Tá certo? São grandezas distintas, mas os cálculos, a forma de fazer os cálculos são similares. Há ainda um sistema não decimal, criado há algumas décadas, que vem se tornando conhecido e é usado para medir a informação armazenada em memória de computadores, disquetes, discos compactos, tá certo? Enfim, essas unidades de medida, nós chamamos lá dos bits. Também tem os bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, o terabytes, que é mais novo, né? Apesar de a gente usar o prefixo quilo, essas unidades não formam um sistema decimal, tá? Nós não formamos um sistema decimal com ela, porque ela não é a base 10, mas na verdade é um sistema binário. Nós vamos usar a base 2, 2 elevado a alguém, tá certo? Como nós vamos ver agora. Olha na tabela, nós temos uma medida de armazenamento. 1 byte, né? A gente chama de byte ali, representa como 1, ele equivale a 8 bits, tá? 1 kilobyte são 1024 bytes. E se nós olharmos 1024, na verdade, é 2 elevado a 10, tá bom? Por isso que fala base 2, é um sistema binário. A base dele, o número grande aqui, é 2, tá certo? E a gente representa como 1024B. Tem um megabyte, que é esse, né, elevado a 2, vai dar esse número aqui, certo? Temos
1 giga, nós vamos aumentando sempre os expoentes para mais, ó, né? 1024 elevado a 3. O terabyte é o 1024 elevado a 4, tá certo? A gente representa 1024 GB. 1 terabyte tem 1024 gigabytes, tá certo? Usando a tabela, então, para fazer algumas comparações, se for o caso. E vamos fazer, então, agora alguns exercícios. Vamos pegar um exercício da VUNESP aqui, trabalhando as unidades de medida. Essa daqui é lá para administrador da USP. Certo produto é vendido em uma embalagem com o formato de um bloco retangular, mostrada na figura. Sabe-se que a razão entre as medidas em centímetros, indicadas por B e A, então nós temos o B e o A aqui, olha, essas unidades feitas como B e A, nessa ordem, isso aqui é importante, nós vamos tratar de, cadê? Razão, então é aquela divisão, né? É 1 sobre 2. E que seu volume, o volume, é igual a 1.280 centímetros cúbicos. Tá, vamos analisar antes de ver até a pergunta. Nós temos a medida A, a medida B, a altura dessa caixa é de 10 centímetros, essa embalagem, 10 centímetros, certo? Então, só para lembrar o volume, se fizermos A vezes B vezes a altura 10 centímetros, nós temos o volume. A fórmula do volume é a base vezes a altura, ou área da base, vezes a profundidade dela, que seria os 10 centímetros. Tá certo? Então, o B sobre A, nessa ordem, é meio. Então, vamos lá. Por razões mercadológicas, o fabricante teve que modificar a embalagem. Ele manteve a medida da altura e aumentou a medida da largura em 2 centímetros. Para que o volume não fosse alterado, quer dizer, o volume se manteve, ele não foi alterado, a medida do comprimento A foi reduzida para... Então, a gente tem que descobrir para quanto que foi essa medida A. Na verdade, temos as alternativas, vamos descobrir que foi a alternativa E. Então, vamos seguir aqui no exercício, vamos ver como nós vamos montá-lo. Nós temos aqui, ó, B para A, que foi falado lá no exercício, é de 1 para 2. Se nós fizermos aqui a multiplicaçãozinha cruzada, 1 vezes A é A. E 2 vezes B, 2B. Então, nós temos que A é igual a 2B. E ele falou para a gente também, o exercício nos trouxe que o volume é de 1.280 centímetros cúbicos. Bom, qual que é a fórmula do volume? Como eu disse lá atrás, é as 3 medidas, uma vezes a outra. A vezes B vezes 10, que era a altura, resultou o quê? Em 1.280. Só que nós temos aqui que o A é 2B. Então, no lugar do A aqui nessa fórmula, nós vamos colocar 2B. Então, ficou 2B vezes B é igual a 1.280. Eu aproveitei para pegar esse 10, que está multiplicando do lado esquerdo. Quando ele vem para o lado direito, ele divide por 10. Tá certo? B vezes B, nós temos B ao quadrado. Vou simplificar esse 0 com esse 0 aqui, ó. Não é isso? E esse 2 que está aqui, ele está vezes, eu vou passar ele para baixo, ele vai dividir. B ao quadrado é 128 dividido por 2. Bom, esse expoente 2 aqui, quando ele muda de lado também, quando ele vai para o lado direito, ele vira a raiz quadrada. 128 por 2 é 64. E raiz quadrada de 64, nós podemos fazer assim a seguinte pergunta. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 64? A resposta, 8 centímetros. Então, na primeira medida, nós temos que o B vale 8 centímetros. E pela fórmula A é igual a 2B, nós vamos descobrir aqui, ó, A é 2 vezes. Substituímos o valor do B aqui, deu 8. Descobrimos que a medida A é 16 centímetros. Só que ele precisa reduzir o A. Então, eu chamei de A', eu coloquei esse apóstrofe no A, para nós distinguirmos. Vamos descobrir o novo volume. A' vezes a outra medida que é 10, que é o B, né? O B é aumentado de 2. E vezes a altura que é 10, deu 1.280. O volume não vai se alterar. Então, quem que tem que ser o A'? 1.280, eu vou passar esse 100 ali, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Simplificamos aqui com o 0 de cima com o 0 de baixo.
vai dar 128 dividido por 10. 128, quando nós dividimos por 10, é a mesma coisa que andarmos a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 12,8 centímetros. Então, a nova medida seria de 12,8 centímetros. Resposta, alternativa E, ok? Nós temos um outro exercício da VUNESP, o 2, de 2014 também, de assistente administrativo. Na figura, a área da região sombreada de formato quadrado é igual a 81 metros quadrados. Então, a parte sombreada, a região sombreada, de 81 metros quadrados. Então, aqui, essa parte, 81 metros quadrados. Bom, e representa 30% da área do terreno retangular, ABCD. Então, esse 81 metros quadrados é 30% de todo esse retângulo ABCD. O perímetro do terreno ABCD é igual, e ele está em metros já, né? Então, em metros, corresponde a quanto? No caso ali, seria a letra D, já está assinalada. Então, vamos analisar o caso. Primeiro, esse quadrado aqui, né? Se ele tem área de 81 metros quadrados, essa medida que está aqui, ó, um quadrado, a área de um quadrado é ao lado vezes o lado. Quem vezes ele mesmo que dá 81? Seria o 9. Então, esse quadrado mede 9. Tá certo? Só por curiosidade, 9 vezes 9, 81. O lado desse quadrado ali, 9. E essa área, então, é 30%. Então, vamos resolver esse exercício. Nós vamos fazer uma regra de 3. Olha lá. Vamos colocar porcentagem aqui nessa coluna e a medida, a área, o metro quadrado na outra. 30% é 81 metros que corresponde. O restante, aquilo que está faltando, é 70% para completar 100% de toda a figura. 70% corresponde a x. E aqui nós vamos fazer a multiplicação cruzada, então. 30 vezes x é igual a 70 vezes 81. Fazendo esses cálculos, né? Passando 30 para cá, dividindo, enfim. Nós vamos chegar na informação de que o x, quer dizer, a área restante daquele retângulo é de 189 metros quadrados. E aí, na verdade, nós já temos um 9 aqui, ó, 9 vezes o y, que eu chamaria a outra parte de y, é 189. Só voltando aqui na figura, eu vou chamar essa parte aqui, ó, de y, né? Então, aqui é y. 9, se nós fazemos 9 vezes o y, nós vamos ter, então, a medida que trabalhamos aqui, ó, 9 vezes y, vai dar esse 189, né? Era o que faltava ali, tá certo? Deixa eu até voltar aqui, na verdade, colocar aqui, olha, o y, vamos chamar o y aqui, isso aqui nós já temos a medida, né? É o 9. O y, nós vamos chamar essa parte aqui, ó, daqui até aqui é o y. E 9 vezes y, então vai dar o restante aqui que nós tínhamos achado. Tá certo? 9 vezes o y. Agora sim. Então, nós temos 189. Passamos o 9 que está vezes dividindo aqui. 189 dividindo por 9, nós vamos descobrir que o y é de 21 metros. E ele pediu o perímetro. Então, nós vamos calcular aqui esse perímetro. É só fazermos. Quer ver? Voltando lá na figura. Nós temos 9, tem essa medida 9 aqui, e aqui 9 também. Então, e o y, voltando lá, vale 21. Então, nós temos 4 pedaços de 9 e 2 partes de 21. Fazendo esse cálculo, 36 mais 42, nós temos que o perímetro é de 78 metros. É a resposta, é a alternativa D. Ok? Um outro exercício da VUNESP 2014, assistente administrativo também, diz assim: com uma vazão constante de 40 litros de água por minuto, uma torneira preenche 3/4 da capacidade total de um reservatório cúbico, inicialmente vazio, em 18 minutos e 45 segundos. Então, vamos pensar aqui, peraí, 40 minutos... tem 40 litros de água por minuto. Então, essa torneira enche 3/4 da capacidade total desse reservatório. Ele estava vazio. Então, jogando 40 litros por minuto,
em 18 minutos e 45 segundos, fica cheio 3/4 desse reservatório. Então, vamos continuar a ler. Nessas condições, é correto afirmar que para preencher a metade da capacidade total desse reservatório, são necessários apenas, e aí vem as alternativas para a gente poder analisar. Então, vamos resolver esse exercício. Nós vamos ter assim, de novo, nós vamos usar a regra de 3, nós temos a capacidade, aqui, uma coluna de capacidade e uma coluna de tempo. Então, 3/4 do tanque demoram 18 minutos e 45 segundos para encher. E a metade desse tanque vai demorar X, que é o tempo que nós precisamos saber. E aí nós vamos multiplicar cruzado, ó. 3/4 vezes X é igual a metade vezes 18 minutos e 45 segundos. Aqui, nós vamos ter que pensar direitinho nessa conta, né? 18 minutos e 45 segundos para mexermos, para fazermos as multiplicações e as divisões, temos que tomar cuidado. Então, primeiro, eu vou pegar esses 3/4, vamos passar ele para o lado direito da igualdade. O 3, ele está em cima, ele está multiplicando, então ele passa dividindo. O 4, ele está dividindo o x, então ele passa para o lado direito, multiplicando, ele fica na parte de cima, ó. Tá certo? Então, nós temos 4 vezes 1, aqui vai ficar 4, né? E 3, daria até para simplificar, na verdade, né? Nós podemos simplificar, que fica mais fácil. O 4 por 2, né? Então, vai dar 2/3 de 18 minutos e 45 segundos. Então, nós vamos calcular 2/3 desses 18 minutos, ó. Certo? E os 45 segundos. Nós vamos calcular essa ideia. O que é melhor fazer? Transforme os minutos em segundos. Pega ali o 18, né? Você transforma ele em segundos. Você pode multiplicar por 60, tá certo? E aí soma com os segundos que você vai ter ali. Depois que você fez isso, nós já colocamos ali, na verdade, multiplicamos, né? Pode transformar tudo em segundos, ou você pode fazer, que no caso a multiplicação ficaria mais fácil, 2 vezes 18, 2 vezes 45, né? 2 vezes 18 vai dar 36 minutos. Só que 45 segundos vezes 2 vai dar 90 segundos, se nós fizermos de cabeça. Só que 90 segundos, ele é 1 minuto, mais quanto? Mais 30 segundos. Então, nós vamos ter aqui 1 minuto, nós vamos passar para o 36, que virou 37 minutos. E os 30 segundos restantes. Aí, esse daí, nós vamos dividir, vamos fazer a divisão ali por 3. Tá certo? Então, a gente faria o 37 dividido por 3, 37 minutos por 3, e depois os 30 segundos por 3. Mas olha o que vai acontecer. Nesse caso, quer ver? Fazendo 37 por 3, nós vamos ter 3 vezes 1, 3, para 3 nada, colocamos o 7. 2 vezes 3 vai dar 6, para 7, 1. Então, aqui, ó, né? Para 7 sobrou 1, então nós temos 1 aqui. Na verdade, aqui não é nem, nós estamos dividindo em minutos, então nós temos 1 minuto aqui, ó, sobrou 1 minuto. Então, nós vamos ter 12 minutos e quando dividimos os 30 segundos, se dividimos 30 por 3, né? Os segundos, nós teríamos 10 segundos, né? Sobrando 1 minuto, nós vamos chegar ali na resposta 37 minutos e 30 segundos. Quando nós simplificamos por 3, nós vamos ter essa resposta aqui, ó. Nós vamos ter os 12 minutos que nós achamos aqui, tá certo? E juntando ali, nós vamos ter esses 30 segundos. A resposta é o item B, a alternativa B, ok? 4. Também da VUNESP 2014, assistente administrativo. Pretende-se construir uma caixa com faces retangulares, ângulos retos, né? Ângulos de 90 graus, sem tampa, conforme mostra a figura. Sendo que essa caixa deverá ter um volume igual a 800 centímetros cúbicos. Então, pela figura que nós temos aqui, olha, 2x tem que ser o dobro dessa outra medida que é x, e temos uma altura dessa caixa. Ok? Vamos lá. Sabendo-se que a altura indicada por h mede
5 centímetros, pode-se concluir que a área da base, então nós queremos saber a área da base retangular dessa caixa é igual em centímetros quadrados a... Nós vamos descobrir então a área, vamos calcular. Então nós temos assim, o volume são as 3 medidas multiplicadas, então 2x vezes 5 tem que ser o volume de 800, como foi dado. Então, nós temos aqui x com x vai dar x ao quadrado. 2 vezes 5 vai dar 10, que passando para o lado direito vai ficar dividindo. Podemos simplificar os dois zeros, nós temos 80 dividido por 1, é 80. Esse expoente 2, quando ele passa para o lado de lá, ele fica ao quadrado, raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 80. Para calcularmos a raiz quadrada de 80, nós podemos fazer a quebra desse número, a decomposição dele, né? Dividindo por 2, nós temos 40, por 2 nós vamos ter 20, por 2 nós vamos ter 10, por 2, 5 e por 5, 1. Então, nós temos o 2 repetido 4 vezes. Então, fica 2 elevado a 4 vezes 5, foi o que nós colocamos aqui. Como isso aqui é uma raiz quadrada, tem um 2 ali fora, um índice 2, para tirar da raiz esse número, nós vamos pegar o expoente 4 dividido pelo índice 2. Ele consegue sair da raiz, vai ficar 2 elevado a 2. O número 5, ele está elevado a 1, ele só aparece uma vez. Então, ele não tem força para sair, vamos dizer assim, para sair da raiz. Então, você pode deixar na raiz. 2 ao quadrado vezes 5, nós temos a resposta aqui, que é 4 vezes raiz quadrada de 5 centímetros. Descobrimos o valor do x, mas o que ele perguntou é a área da base. A área da base, então, nós vamos usar 2 vezes o x vezes o x. O x é 4 raiz de 5. Então, nós vamos chegar nesse valor. 2 vezes 4 vezes 4 vai dar 32. Raiz de 5 vezes raiz de 5, nós eliminamos as raízes, fica só um valor de 5. Seria a raiz quadrada de 25, que é 5. 32 vezes 5, nós chegamos na resposta 160 centímetros quadrados. Então, essa área, a resposta ali seria a alternativa D, ok? Uma questão 5 da VUNESP também, olha, de 2014. Pedro pretende construir em um terreno retangular ABCD com área, temos a área aqui, ó, de 512 metros quadrados e reservou uma região triangular ECF, está aqui a região triangular, nos fundos do terreno para a construção da churrasqueira, conforme mostrado na figura, cujas dimensões indicadas estão em metros. Então, nós temos aqui a medida x, temos aqui o 26 metros, 2x, enfim. E essa aqui é a parte da churrasqueira. Vamos lá. Sabe-se que E é o ponto médio do lado BC. Então, vamos voltar lá um pouquinho. Lado BC. Então, esse ponto E aqui é o ponto médio. Divide essa medida aqui igualzinha essa daqui. Tem a mesma medida. O BC está dividido em duas partes iguais. Vamos voltar lá. E que Pedro pretende separar a área da churrasqueira da área restante por meio de uma cerca viva, indicada na figura pelo segmento FE. Então, vamos voltar lá para dar uma olhada. O segmento FE, então, olha, vai estar aqui. Ele vai colocar uma cerca viva aqui, certo? Então, vamos lá. Nessas condições, é correto afirmar que a extensão, a medida dessa cerca viva, será de quantos metros? E aí vem as alternativas para nós assinalarmos, né, para identificarmos. Então, o que a gente precisa fazer? A área, se nós olharmos lá, 521 metros quadrados. Vou voltar no exercício. Ah lá, foi dado 512, né? 512 metros quadrados. Tá certo? Aqui só trocar 512 metros quadrados. A área, então, pelo que nós temos lá no retângulo, olha, vamos voltar no desenho, é de 2x base vezes a altura. Então, 2x vezes x. Essa é a área do terreno ABCD. Então, vamos lá.
2 vezes x é 512, né? X vezes x é o x quadrado. Esse 2 aqui ele está vezes, vai passar para o lado direito dividindo. Bom, esse quadradinho, quando passamos para o lado direito, vira raiz. E aí nós chegamos na raiz quadrada de 516, né? Se fizermos isso daí. Colocando aqui o valor, calculando, nós vamos chegar na resposta que o x é 16 metros. Tirando da raiz ali, vai chegar no valor de 16, tá certo? Bom, nós queremos saber, vamos calcular o lado FC. Eu vou voltar ali no desenho. O FC, cadê? FC, essa parte aqui, nós já temos 26 mais a metade do x, porque essa parte aqui, ó, nós temos essa parte, 26 mais alguém, né? Então, voltando lá, quer ver? Olha lá, é 32, nós temos que, na verdade, o dobro de 16 é 32. Então, 32 tirando 26, aquele FC daquele triângulo é 6 metros. Então, vamos voltar lá, voltando aqui. Então, nós temos aqui 6 metros. Vou puxar um pouquinho. Nós temos aqui, ó, 6 metros, essa parte. 26 e 6. E aqui em cima, como era 2 vezes x, era 16, ficou 32 metros, o dobro. Então, aqui nós temos 6 metros. Aqui nós temos 16, quer dizer que essa medida aqui é a metade, né? Tudo é 16, então a metade vai ser 8 metros para esse triângulo. E nesse triângulo CEF, nós vamos calcular, precisamos achar esse valor aqui, por exemplo, chamar de y. Esse valorzinho aqui, ó, que é o que é a cerca viva que nós vamos usar. Então, vamos voltar lá. Vamos usar o teorema de Pitágoras naquele triângulo retângulo. Aquela medida y lá, que é a hipotenusa ao quadrado, é um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Resolvendo isso, né, 36 mais 64 vai dar 100. Quadrado, passamos para o lado direito, vira raiz. E a raiz quadrada de 100, quem vezes ele mesmo dá 100? É o 10. Então, nós obtemos que, chegamos na resposta que o y ele mede 10 metros. Então, é a alternativa A. Um exercício 6, da VUNESP também, ó, de 2014. As figuras mostram os consumos médios diários de água por pessoa. Então, é o consumo, e nesse exercício temos que prestar atenção nessa informação. É por pessoa, lá em São Paulo, e o recomendado pela ONU. Então, quanto que cada pessoa consome, lá em São Paulo, e o que é recomendado pela ONU. Consomem 140 litros, mas é recomendado que se consuma 110 litros. Tá certo? Uma informação lá da revista Veja. Bom, suponha que uma família de 4 pessoas, residente em São Paulo, olha a informação, 4 pessoas, adote o consumo recomendado pela ONU e coloque a quantidade de água economizada diariamente em um reservatório com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, inicialmente vazio, e de dimensões, olha as dimensões, 1,5 metros, 1,2 metros e 1 metro. Desse modo, esse reservatório estará completamente cheio em um número de dias igual a quanto? Quantos dias vai levar para encher esse reservatório? Certo? Então, vamos ver. Vamos representar com uma figura essas medidas, a medida desse paralelepípedo reto retângulo. Nós temos as dimensões 1,5 metros, 1,2 metros e 1 metro. Certo? Temos essas representações aí. Para nós fazermos a medida, a pergunta feita aqui, olha, vou voltar aqui rapidinho, né? Está pedindo, vai estar completamente cheio em quantos dias? Nós estamos trabalhando aqui, olha, com a unidade de medida, unidade de capacidade em litros. Nós temos medidas em metro e nós vamos ter que fazer o cálculo para litros. Então, o que nós vamos ter que fazer? A relação existente é que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Essa é uma relação que nós trabalhamos lá atrás. Temos que lembrar dela agora. Então, como a unidade de medida aqui está em metros, nós vamos transformar para decímetro. 1,5 metros representa quantos decímetros?
De metro para decímetro, se você olhar a tabela e lembrar da tabela, ele vai andar uma casa para a direita. É só você andar uma casa para a direita, vírgula. Andando uma casa, nós vamos ter 15 decímetros. Então, aqui o valor, 15 decímetros. A mesma coisa para 1,2 metros, são 12 decímetros. 1 metro, a vírgula andando uma casa para a direita, nós temos 10 decímetros. Então, vamos fazer os cálculos aqui, olha. 140 litros, que é o que uma pessoa consome, tirando 110 litros, que seria o ideal, nós temos uma diferença de 30 litros, não é? Só que são 30 por 4 pessoas tem numa família. 30 vezes 4, então são 120 litros. Então, como é essa diferença? Lembra do problema? A diferença de consumo seriam depositados nesse paralelepípedo reto-retângulo. Tem ângulos de 90 graus, né? Retângulo, reto, né? Ângulos de 90 graus. Bom, vamos calcular o volume, então, desses 120 litros depositados. Então, 15, né? Calculando o volume da figura aqui, ó, 15 vezes 12 vezes 10, nós vamos obter 1.800 litros. Vai caber ali naquele paralelepípedo. 1.800 litros. Não são 120 litros por dia? Então, 1.800 dividido por 120, nós vamos chegar no valor de 15 dias. Nós já calculamos, então, a diferença aqui, justamente porque ele só quer saber essa diferença. Então, é a resposta. A resposta seria a alternativa C. Olha o exercício 7, também da VUNESP. Uma empresa tem em seu estoque várias caixas cúbicas de 4 centímetros, aqui é 40, né? De 40 centímetros de lado, conforme mostra a figura. Então, 40 centímetros. Sabendo que uma pilha contém 10 caixas e que o volume total ocupado por todas as pilhas juntas é de 16 metros cúbicos, pode-se concluir que o número de pilhas é... Então, nós queremos saber aqui, ó, o número de pilhas. E vem as alternativas. Então, temos essa informação. É uma caixa cúbica, 40 centímetros por 40 centímetros por 40 centímetros. O que nós precisamos? Uma pilha tem 10 caixas, né? Então, uma torre de caixas dessa, com 10 caixas, né? É uma pilha. E o volume total, com todas as pilhas que nós temos lá dentro dessa sala, né? Nós temos ali no seu estoque, são 16 metros cúbicos. E uma informação importante, a medida aqui está em centímetro. E a resposta ali, ó, o volume total está em metros cúbicos. Então, vamos para os cálculos. Nós temos aqui no exercício o volume. Qual que é o volume de cada caixa? 40 vezes 40 vezes 40. Cada caixa vai ter 64.000 centímetros cúbicos. O volume sempre é medida ao cubo. E o volume de uma pilha? Uma pilha tem 10 caixas, então nós vamos multiplicar por 10 esse resultado. Então, uma pilha, nós temos 640.000 centímetros cúbicos. Para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, vou fazer a representação aqui, olha. Nós temos o metro cúbico, né? Temos o decímetro cúbico e temos o centímetro cúbico. Para passarmos de centímetro para metro, que é o que vai interessar para a gente, nós vamos andar duas casas. Só que 2 casas, como é ao cubo, a gente multiplica por 3. Então, nós vamos andar 6 casas. Para onde que nós estamos andando? Estamos andando para a esquerda, de centímetro para metro. Então, estamos andando para a esquerda, a vírgula ela está aqui no centímetro. Nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. A vírgula vai parar antes do 6, 0,64 metros cúbicos, certo? Bom, agora nós vamos pegar 1.600, nós vamos dividir por 0,64, que é o volume da pilha. Como lá cabe, vamos até voltar rapidinho ali no valor, que nós temos aqui, ó, 16 metros cúbicos. 16 metros cúbicos, né? Nós transformamos ali, né? 1.600
dividido por 0,64, nós vamos obter quantas pilhas? 25 pilhas. Então, seria a alternativa B, certo? Uma questão 8 da VUNESP também. Nós temos assim, do soldado da PM de São Paulo, né? Seguindo recomendações médicas, uma pessoa caminha 300 metros e ela para por 3 minutos para descansar. Caminha mais 300 metros e também para por mais 3 minutos. E assim sucessivamente, até completar um total de 1,5 quilômetros. Sabendo que sempre que esteve caminhando, essa pessoa manteve uma velocidade constante de 4 metros por segundo, pode-se concluir que o tempo total gasto para percorrer a distância de 1,5 km foi de... E aí tem as alternativas para escolhermos. Então, essa pessoa caminhava 300 metros, parava 3 minutos. Caminhava 300 metros, parava 3 minutos. E isso ela foi fazendo para descansar até completar 1,5 km, 1,5 km. Né? Ela caminhou, velocidade constante, sempre ela andava 4 metros por segundo. Quanto tempo que ela levou para poder percorrer esse 1,5 km? Então, vamos lá. 1,5 km, nós vamos transformá-lo em metro. Então, como é que nós vamos fazer de quilômetro para metro? Nós temos aqui, ó, quilômetro, depois nós temos o hectômetro, o decâmetro e o metro. Então, nós vamos andar 1, 2, 3 casas para a direita. Então, se nós temos 1,5, nós vamos completar com alguns zeros aqui. Essa vírgula vai andar 3 casas. Então, ela vai vir para cá, ó, 1.500 metros. Foi assim que nós achamos. 3 minutos, também nós vamos transformar em segundo. Por que vamos transformar a medida em metros e a medida em segundos? Vamos voltar um pouquinho no problema. Aqui o problema está falando para a gente que ela andou 4 metros por segundo. A velocidade dela é de 4 metros por segundo. Então, por isso que nós tivemos que transformar em metros e transformar o tempo aqui em segundos. 3 minutos, 3 vezes 60, 180 segundos. Bom, 1.500 metros dividido por 300 significa que ela parou quanto? Ela não andou 300 metros e parou. Então, ela parou, ela percorreu, aliás, 5 partes. Como ela percorreu 5 partes, ela parou, ela fez 4 paradas. Por quê? Porque na última parte que ela andou, ela já chegou no final. Ela já não ia parar mais, não contamos mais essa última parada. E aí nós vamos usar uma regrinha de 3. Vamos chamar uma grandeza aqui de metros, essa coluna de metros, e a outra grandeza de segundos, é o tempo. Então, a velocidade dela era 4 metros para 1 segundo. E se ela andou 300 metros, seria quanto? Quantos segundos ela leva para andar 300 metros? E aí nós vamos multiplicar cruzado. 4 vezes x é igual a 300 vezes 1. O 4 está vezes, vai passar dividindo. 300 dividido por 4. Então, na verdade, são 75 segundos. Ou seja, para ela percorrer 300 metros, ela gastou esses 75 segundos. Bom, fazendo os cálculos aqui, ó, ela fez 5 vezes 75 segundos. 5 partes de 75 segundos cada. E mais 4 partes de 180 segundos. Ela andou 4 partes, né? E parou, descansou ali 180 segundos. Fazendo os cálculos, olha, 375 mais 720 segundos, ó, nós temos 1.095 segundos. A resposta, ela não está em segundo. A resposta, ela vai estar em minutos e segundos. Então, como é que nós vamos fazer essa ideia? Nós vamos pegar 1.095 segundos. Cada minuto tem 60 segundos, então nós vamos dividir por 60. Quando nós fazemos essa divisão, só vou armar a conta aqui, 1.095, quando nós dividimos por 60, nós vamos ter aqui um resultado de 18. Como é segundo e segundo, nós vamos obter minutos. Só que vai ter um resto aqui, ó. Na verdade, vai restar 15. Como é segundo, sobra 15 segundos aqui na conta. Então,
nós vamos ter 18 minutos e 15 segundos. Então, essa pessoa vai percorrer, para percorrer todo esse percurso, ela vai levar 18 minutos e 15 segundos. Então, a resposta é a alternativa A. Olha o exercício 9, da VUNESP também deste ano. Uma área retangular de 30 km², a área retangular, 30 km², será reflorestada. E para isso, os técnicos dividiram essa área em quadrados com 2 metros de lado, onde será plantada uma árvore no centro de cada quadrado. O número de árvores, então, o número de árvores que serão plantadas nessa área será, e aí temos as alternativas, né, bem parecidas, né, só acrescentando zeros aí. Então, vamos para os cálculos. Bom, primeiro, a área do quadrado é lado vezes lado. 2 vezes 2, então cada quadrado tem 4 metros quadrados. São 30 quilômetros quadrados. 30 quilômetros quadrados, se nós formos passar, deixa eu colocar aqui, se nós formos pegar de quilômetro, hectômetro, decâmetro, nós temos que ir para o metro, só que é tudo quadrado, medidas quadradas. Então, nós vamos andar 1, 2, 3 casas para metro quadrado. Então, aqui, se é 30, nós vamos contar aqui, olha, 30 andando, né? 1, 2, 3, só que ao quadrado. 3 casas ao quadrado é como se você multiplicasse por 2. Então, vamos andar 6 casas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui, são 30 milhões de metros quadrados. 30 quilômetros quadrados corresponde a 30 milhões de metros quadrados. Bom, 30 milhões de metros quadrados, nós vamos dividir por 4. Por quê? Cada quadrado tem essa área de 4. Então, se eu pegar toda a área e dividir pela área de cada quadrado, nós vamos descobrir quantos quadrados nós vamos ter. Então, nós vamos ter 7 milhões e 500 mil quadrados. Como em cada quadrado será plantada uma árvore, nós temos 7 milhões e 500 mil árvores plantadas, certo? Resposta, alternativa D. Exercício 10, também da VUNESP. Foram retiradas de um caldeirão que continha 3 litros de sopa, foram retiradas 20 conchas cheias, restando ainda 1,2 litro de sopa no caldeirão. Sabendo que uma pessoa colocou 3 dessas conchas de sopa em seu prato e que para tomá-la utilizou uma colher com 12 mililitros de capacidade, pode-se concluir que o menor número de colheradas necessárias para tomar a sopa toda do prato foi e as colheradas. Bom, qual que é a ideia? Existe uma quantidade dentro do caldeirão, foram tiradas 20 conchas, sobrou 1,2 litro lá dentro do caldeirão, o prato ficou lá com essas 20 conchas, né? Aliás, 3 litros de sopa, 20 conchas cheias, tá? Foram retiradas 20 conchas, colocou lá no prato, 3 dessas conchas ficou lá no prato, só 3 conchas. Para tomar, ele pegou uma colher de 12 mililitros. Então, ele foi tirando, foi dando colherada de 12 mililitros em 12 mililitros até acabar a sopa do prato. Então, é esse tipo de cálculo que nós vamos, esse tipo de raciocínio que nós vamos seguir. Então, vamos lá. Primeiro, o que que tem ali? São 20, eu vou chamar de C, né? As conchas, mais o que sobrou no caldeirão, que foi 1,2, deu 3 litros. Vamos só conferir. Olha lá, 3 litros de sopa. 20 conchas, né? Eu coloquei o C ali como sendo cada concha. 20 conchas mais o que sobrou no caldeirão, 1,2 litros, deu 3 litros. E aí, se eu fizer isso daqui, eu vou passar 1,2 para o lado direito, ele vai ficar menos 1,2. 3 menos 1,2, nós chegamos aqui, 1,8. E eu peguei já esse 20, ele está vezes, eu passei aqui, ele ficou dividindo. 1,8 dividido por 20. Então, nós temos aqui, olha, que o C, que cada concha cabe 0,09 litros, ou seja, 90 mililitros. Vamos fazer isso aqui, ó, a gente lembrar bem. Litro
decilitro, centilitro e o mililitro, certo? Então, para passar de litro para mililitro, nós vamos andar 1, 2, 3 casas para a direita. Então, de tal forma que o 0,09, nós vamos andar 3 casas. Vamos ter que colocar mais um zero. Então, 1, 2, 3 casas. Por isso que vai ficar 90 mililitros, certo? E nós estamos transformando em mililitro porque nós temos a medida lá em mililitro. Então, 3 vezes 90, que foi a concha, são 3 conchas lá no prato. O prato ele tem 270 mililitros de sopa. Bom, 270 mililitros nós vamos dividir por 12. Por quê? Vamos voltar lá no problema. Quanto que tem? Quanto que nós temos aqui em cada colher? Cada colherada cabe 12 mililitros. Então, 270 mililitros que tem no prato, dividido por 12 mililitros de cada colherada, nós vamos ter 22 colheradas. Só que nessa divisão tem um resto. Vai restar um 6. Né? Quer dizer, vai ficar uma parte, quase uma colherada. Mas como ele pediu o mínimo de colheradas, ele vai dar 22 colheradas e não pode sobrar nada no prato. Ele vai dar, portanto, 22 colheradas e mais uma parte dela. Ou seja, não dá para dar uma parte de colherada, ele vai dar a colherada inteira. Então, 23 colheradas. Então, a resposta é a alternativa E. Certo? Bom, é isso aí então, pessoal. Bons estudos para vocês.